Eu sou o Denis, estou ao lado do Dineu, numa série de vídeos a respeito do passe. Nós mencionamos anteriormente a respeito de 3 tipos de passe: passe magnético, passe espiritual e passe misto. E a primeira pergunta que eu faço para o Dineu, para a gente começar, é que a gente conceitue esses 3 tipos de passe. Começamos pelo passe magnético, Dineu? Perfeito, Denis. Olá para quem está nos assistindo. Passe magnético é quando estão em cena apenas 2 espíritos encarnados. Então é de um encarnado para outro encarnado. O encarnado, ele inocula seus fluidos vitais em outro encarnado e promove a melhoria deste. Para mim, o melhor exemplo, e para mim, eu até imagino que deva ser, no meu entender, o único exemplo assim que se tem é o de Jesus, tá? Porque não consigo imaginar um espírito que precisasse ajudar Jesus. Para mim, Jesus sozinho se garantia, enquanto espírito puro, dispunha dos melhores fluidos possíveis, da sabedoria imensa, de seu amor profundo, sabia o que estava fazendo, conhece e conhecia profundamente as leis naturais, então ele sozinho dava conta e tinha segurança, levanta e anda, e coisas maravilhosas, mas que tudo se explica na lei natural. Tá? Então, o passe magnético é de alguém que seria o magnetizador, que ele dispõe em abundância desse fluido vital, né? É uma característica do magnetizador conseguir repor, digamos assim, o seu estoque de fluidos vitais e conseguir doá-los em abundância. E lembrando que o fluido vital, o princípio vital, conforme consta no Livro dos Espíritos, seria o fluido magnético ou o fluido elétrico animal, ponto de contato entre a matéria e o espírito. Então seria aquilo que possibilita, digamos, a ligação assim mais forte, mais potente entre o agir espiritual e o reflexo material, tá? Por que eu digo que Jesus é o único caso? Porque para mim, sempre que você resolve fazer o bem, digamos, eu resolvo aplicar um passe magnético, ainda que eu não faça uma oração, ainda que eu não possa até, de repente, nem acreditar, né, no plano espiritual, posso ser alguém sem fé, mas de repente eu acredito na possibilidade de fazer o bem para uma pessoa e eu tento transmitir energias. Evidentemente eu vou ser secundado por espíritos bons que vão simpatizar, meu anjo da guarda, o anjo da guarda da pessoa. Então se eu tenho, digamos assim, essa possibilidade, esse talento, se eu estou em condições, sempre que eu vou fazer, o plano espiritual vai me ajudar. Agora, na casa espírita a gente faz isso, digamos assim, com muita oração, num ambiente muito legal, com o claro pedido de auxílio ao plano espiritual. Então nós aplicamos o passe misto no meio espírita, porque sempre rogamos o auxílio de Deus, de Jesus, dos nossos anjos da guarda. E existe também o passe espiritual, que seria quando simplesmente o plano espiritual, um espírito desencarnado, atua no corpo espiritual de alguém, tá? Sem a interferência humana, ao menos direta, né? Porque eles podem apanhar fluidos, inclusive da natureza, para atuar nesse aspecto. E essa habilidade do magnetismo é algo que você já nasce com ela, é algo que você desenvolve com o tempo, é algo que você possa treinar, ou é uma característica até uma espécie de mediunidade específica e que o indivíduo já sabe que tem, ou às vezes atua no passe sem nem saber que tem essa capacidade? Como é que a gente diferencia uma coisa da outra e como é que se é algo que a gente pode, de alguma forma, por vontade própria, desenvolver? Ou é como uma mediunidade que não nasce com ou não nasce com essa habilidade? Como é que funciona isso? Tá. Esse tema é especificamente abordado por Kardec no Livro dos Médiuns. E o que ele diz é que esse, digamos assim, dom de curar, quem tem pode aprender a usar e torná-lo mais potente, tá? É algo que se eduque, mas não é algo
digamos assim, que você possa desenvolver, que você possa criar. Se você, porque é uma capacidade realmente de transmissão maior de fluidos, né? É claro que isso pode evoluir à medida que teus pensamentos, que teus sentimentos, teus conhecimentos mudam, você pode atuar de uma forma mais consciente e mais dinâmica. E os espíritos superiores dizem a Kardec que é uma espécie de mediunidade, mas não como a mediunidade de psicografia ou a mediunidade de psicofonia, porque você não deixa de ser um intermediário. A característica do médium é ser intermediário. Então, você tendo esse talento, você se presta com facilidade a ser um intermediário para que o plano espiritual auxilie os homens. Isso é ser médium, mas não é aquela... né? E também tem que nascer, entende? Não tem como virar depois. Então, o que acontece, né, na casa espírita em que a gente vai para uma sala para receber uma infusão fluídica, que a gente está chamando de passe, deve acontecer ali, muito provavelmente, uma infusão fluídica mista, em que o aplicador vai oferecer um pouco da energia dele mesmo, misturada com a energia do ambiente da casa espírita, que é um ambiente super salutar, com a influência dos espíritos superiores. Então, essa transferência de fluídica, com essa mistura toda, em direção à pessoa que está ali recebendo o passe magnético fluídico misto, né? Um pouco de energia do fluido vital por conta do magnetismo do aplicador, que pode ser pouco ou pode ser maior conforme... Mas está ali. Mas está ali e está sendo utilizado, né, pelos espíritos. A gente dificilmente, né, sabe, né, ou tem a consciência de que tem ali alguém que tem essa habilidade dentro da aplicação de passe, né, na casa onde está sendo ofertado o passe. Algumas pessoas têm esse conhecimento e outras pessoas às vezes têm essa característica, talvez não saibam, e a maior parte talvez não tem. Ou como é que é isso? A maioria é magnetizador ou a maioria não é? Qual que é a tua visão? Veja, a sua capacidade de doar um pouquinho, todo mundo tem, tá? Agora, realmente isso de você doar fluidos em abundância é uma característica específica, tá? Normalmente a pessoa não sabe, né? Pode descobrir, né? Existem, digamos assim, o magnetismo propriamente dito, que é uma ciência estudada, foi muito estudada no século XIX, agora está voltando em pauta, inclusive no Brasil se estuda, mas esse não é o foco do espiritismo. E normalmente o que acontece é que os mentores, né, alertam a criatura de que ela tem e deve usar, sabe? Então fica uma insistência, entende? Para você aplicar passe, para que você se dedique a isso, porque é uma tarefa, daí lentamente você vai descobrindo, entende, que aquilo produz um efeito mais pujante, né? Às vezes são dores que cessam na hora, né? E a respeito disso, eu até tive uma conversa com um médium muito experiente, que é uma referência realmente, e eu comentei com ele, nossa, tem tanta gente que melhora e piora, melhora e piora, melhora e piora, né? Ele diz, olha, a melhora é a misericórdia divina atuando por seus instrumentos, a pessoa precisa manter a melhora, né? Então ela precisa manter os pensamentos, os sentimentos e continuar firme, entende? É um tratamento, né? Então, você não pode se apegar aos resultados, porque os resultados pertencem a Deus, à conduta da criatura e tal. Você é um instrumento, entende? Alegre-se em servir. O cristão precisa desenvolver o júbilo de servir. Fique alegre e está à disposição. Então, quando a gente fala, né, a respeito dessa aplicação do passe na casa espírita, a gente mencionou, em tese, 3 fatores, né? Que é o fator, o plano espiritual, que está ali agindo e manipulando toda essa questão dos fluidos, hora do médium, hora do plano espiritual, para atender a necessidade daquele que chega, aquele que chegou, que é aquele que está recebendo o passe, que tem as suas necessidades fluídicas para serem atendidas, e o terceiro elemento, que é a pessoa que está aplicando o passe, que está servindo de intermediário. Cada um deles tem um papel, e à medida que cada um deles exerce adequadamente seu papel, o passe pode ser mais efetivo ou menos efetivo, a depender do andamento dessa transmissão fluídica,
que ela se dá através da mente, né? Que acho que é isso que eu queria que você explicasse um pouquinho. Porque antes da gente falar como é que a gente faz, movimento de mão, imposição de mão ou não, da técnica do passe, é importante que a gente saiba que essa corrente fluídica, né, essa movimentação fluídica de lá para cá, daqui para lá, ela se dá através da mente. É isso mesmo? Exatamente. Você manipula fluidos pelo pensamento, né? Não existe a menor... Até por isso, veja como se dá de corpo espiritual para corpo espiritual. Não há necessidade de tocar em quem vai receber o passe. Essas coisas místicas devem ser evitadas, como estalar dedos, chacoalhar a mão, bufar, respirar fundo, entendeu? É um processo espiritual, tá? Então, não tem influência realmente, não se deve tocar na pessoa, né? E essa coisa de técnica, o passe precisa ser uma coisa simples, né? Emmanuel, o mentor de Chico Xavier, ele diz que o passe deve ser dado da forma que inspire mais confiança em quem aplique e em quem receba. E quanto a isso, parece que o gesto de imposição de mãos, né, é um gesto ancestral de bênção, né? Então, é algo assim bem simples, bem tranquilo. E a tua mente, digamos assim, o teu sentimento é que precisa estar bem mobilizado para ajudar. Mas aí tem uma coisa muito importante a respeito de quem recebe. E também acho que a gente deve falar no passe fora do centro espírita. Tá, bem que você comentou que a gente estava falando de a pessoa vai chegar no centro espírita, vai ser direcionada para uma sala específica para receber essa imposição de mãos, que é essa transmissão fluídica que está chamando de passe. E a gente vai utilizar, né, o recurso do plano espiritual, que vai manipular as energias do meio para se utilizar naquela infusão fluídica. Então, talvez a casa espírita tenha algo a oferecer que faça com que ela tenha um certo favoritismo no local onde esse passe vai ser aplicado. Então a gente entende que para aplicar o passe seria legal que fosse na casa espírita, mas existem exceções das quais a gente não pode deixar de valorizar, que são também necessárias. Então o que a gente pode elencar, nesse sentido, de o local adequado para a realização do passe? O que você acha nesse sentido? Bom, a casa espírita, né, a sala de passes é o melhor ambiente possível, tá? Mas nem sempre o melhor possível é o que se tem à mão. O que se diz a respeito disso? Se você está num ambiente em que o passe pode ser dado sem que, digamos assim, pareça uma coisa exótica, sem que cause tumulto, sem que enseje emoções estranhas, pensamento de escarninho, ou seja, se você está num ambiente amigável, né, você pode aplicar o passe com tranquilidade e normalmente. Mas digamos, se você está num hospital, por exemplo, numa enfermaria, tá? E existem várias pessoas que não vão entender aquilo que está acontecendo. Você está com um amigo, entende, que quer receber o passe. O que você pode fazer? Como é um amigo que você tem intimidade, você pode pegar a mão dele, fechar os olhos, fazer uma oração sincera. Quem vê você de mão dada ali com um doente, um amigo teu, uma pessoa querida, né, com o pensamento elevado, aquilo é uma transmissão de passe. Não dá, entende? Você vai, é uma pessoa com quem você não tem afinidade, esse gesto de tocar vai parecer coisa. Pensamento, um olhar carinhoso enquanto a sua mente está repleta de vontade de ajudar, entende? Teu coração está cheio de amor e vontade de ajudar. Então o passe não precisa ser uma coisa assintosa. É claro que se dá, você impõe as mãos, né? Porque é algo que significa bênção, é algo que dá uma ideia de proteção, uma ideia de paz, recorda Jesus. Mas se não dá, você olha com carinho, transmite o teu pensamento, o teu desejo sincero de que a pessoa melhore, e isso já vai ser um passe que você vai estar aplicando. Então, se puder ir até o centro espírita, ótimo, é o melhor lugar. Se não puder, nada impede que a pessoa que tem desejo de aplicar se dirija até a pessoa por condições diversas aí que o mundo exige. Então, sem problema nenhum, fazer o passe desde que necessário. Sim, apenas alertando que se a pessoa tem vergonha de ir no centro espírita, daí não é o caso de aplicar o passe nela, entende? Ela que ultrapasse esses preconceitos e vá no lugar. Às vezes tem preguiça de ir, né? É muito mais fácil receber em casa, entende? Não, você pode se locomover, você está bem, não está com nenhuma doença contagiosa, consegue, vai.
Vai no centro espírita. Até porque lá no centro espírita você vai primeiro ouvir uma leve preleção, alguma coisa assim, uma mensagem que vai encaminhar o pensamento de uma forma diferente, você vai dar um mergulho no ambiente psíquico melhor, e daí você vai receber, digamos assim, o pacote completo. E a respeito disso, Nino, acho que vale a pena a gente entrar logo na sequência, por isso eu convido que você continue conosco, a respeito de como deve agir a pessoa que vai receber o passe para que o passe seja melhor aproveitado. Então, para isso, eu te pediria para continuar conosco no canal Espiritismo e Você. Na sequência, abordaremos o assunto.